Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite para vocês aí, tá, pessoal? Espero que vocês estejam bem em qualquer tempo desse aí que eu falei aqui, tá? Pode ser de dia, de tarde ou pela noite, tá? Espero que você esteja bem, tá? E como é que se diz? Trabalhando a nossa espiritualidade, né? Andando de acordo com a espiritualidade, né? Nos dedicando a melhorar a cada dia, tá, pessoal? Isso é importante, tá, pessoal? O resto vai passar, tá, pessoal? Mas esse trabalho que a gente está fazendo na gente, a obra de Deus é na gente, né? E naquelas pessoas que crê também, se conecta a essa frequência, né? A obra também começa nela, tá? Por isso que eu estou compartilhando aqui, tá? Cada ensino, cada instrução, cada maneira de a gente pensar corretamente, tá, pessoal? Para que a gente comece o trabalho na gente, né? Através desse despertar da consciência, para a gente continuar caminhando. Quem caminha? O nosso espírito, pessoal, tá? É uma caminhada, o caminho espiritual é um caminho para a nossa consciência, tá? Agora a gente, nossa consciência, está usando aqui um corpo, né, um veículo de manifestação nessa realidade aqui, esse corpo físico, tá? Para a gente experimentar essa realidade física aqui, tá? Porque se a gente não tiver o corpo, tá, pessoal? Não pode experimentar, tá? A gente, a legalidade de que Deus nos deu para a gente estar aqui é através desse corpo, porque esse corpo aqui é denso, tá, pessoal? E a nosso espírito é leve do que esse corpo, tá? Muitas pessoas que tiveram experiência fora do corpo, né? Como é que é M, saída do corpo lúcido, ela perceberam que a consciência dela, ela se sentiu mais leve. Foi a minha experiência. Quando eu saí do corpo, eu me senti mais leve, pessoal. Quando eu voltei, a minha consciência voltou para esse corpo físico, eu senti ele mais pesado. Por que, que ele é mais pesado? Para a gente ficar aqui nessa realidade, tá, pessoal? Por um certo tempo. Agora, tem pessoas, tá, que consciências, mesmo depois que ela desprende do corpo, né, morre, né, o espírito dela desprende, porque morre, aconteceu alguma coisa com o corpo, né, ela não pode mais usar o corpo, então. Mas, pela frequência, ela está pegada às coisas materiais, às coisas, o espírito dela fica preso nessa densidade. E ela fica sofrendo, pessoal, porque o espírito não é para estar aqui, nessa realidade. O espírito ele só é permitido ficar aqui quando ele tem um corpo. Entende? Entende, pessoal? Então, quando a gente tem que trabalhar essa frequência do nosso espírito, né? Desapegar das coisas, trabalhar o nosso caráter, a nossa frequência elevada da alma, né, pessoal? Da nossa essência divina, para que quando a gente desprender, porque a gente não sabe, tá? O momento que a gente vai desprender desse corpo. Você sabe, pessoal? A gente não sabe. Tem umas pessoas que teve um diagnóstico, foi para o médico, né? Porque está sofrendo de alguma coisa. O médico disse tanto dia, dou tanto dia aí para você ficar aí no corpo aí, tá? Para ter vida.
Então, ele tem um pré-agnóstico, mas não sabe, tá? Teve muita gente que o médico falou, você não vai durar 30 dias, e a pessoa até hoje está durando. Entende? Por quê? A gente não sabe a hora que vai sair daqui, pessoal, tá? Vai desprender desse corpo. Então, por isso que temos que continuar esse processo de trabalho da nossa consciência para estarmos preparados, tá? Porque qualquer momento a gente pode sair e acontecer alguma coisa com o nosso corpo, né? Tá? E a gente desprender dele, a nossa consciência, e a gente tem que ir embora, tá? Não pode ficar aqui nessa realidade, porque essa realidade é densa, tá? Você vê que a gente mesmo no corpo ainda, o nosso espírito sente as energias, as pressões que existem nessa densidade aqui, entende? Imagine você, tá? Só é o espírito, né? Com a alma, com o pensamento e a emoção no mundo espiritual. O que é que você vai ser? Por isso que aumenta o, o sentimento para com as pessoas, tá? Aumenta quando a pessoa não tem corpo. O corpo até apara um pouco da densidade, porque o corpo já foi preparado, né? Esse corpo aqui é um corpo de energia, mas ele é um corpo de energia densa, então ele aguenta mais o tranco dessa frequência que existe aqui, tá? É isso, tá, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa trabalhar na gente algo, tá? Quando eu falo a gente, tá, pessoal? A nossa consciência, tá? Porque sempre o trabalho é da nossa consciência, a obra é na nossa alma, na nossa consciência. Ontem a gente estudou sobre isso, não foi? Estudou sobre. Deixa eu ver aqui, se eu me lembro. Eu tenho tudo aqui, ó, pessoal, gravado. Ó. A gente falou sobre. Foi o que mesmo que a gente falou, pessoal? Lembra ou não? O que é a autoconsciência? Então, tomar autoconsciência é um trabalho, né, espiritual que a nossa consciência melhora. A gente tem autoconsciência de saber se comportar aqui, saber por quê. Porque a gente é uma consciência, tá, pessoal? A gente é uma energia. Tudo aqui é uma energia. Mas o que diferencia o ser humano das outras energias? É que a nossa energia, que é uma bola de luz, a gente é uma bola de luz, você sabe, né, pessoal? O que diferencia a gente das outras energias, tá? Por exemplo, esse celular aqui é uma energia condensada aqui que fez ele. Tem vários materiais que condensou ele, é uma energia aqui. Mas ele não sabe, ele não tem consciência de que ele é um celular. Só a gente que tem consciência de que a gente é uma consciência, pessoal. Só a gente que tem essa capacidade, entende? Mas a gente é energia também. A mesma energia que é o celular é a mesma energia que veio da fonte do Criador, porque tudo veio dessa fonte aí que a gente conhece como Deus, né? O Criador de tudo, tá? Então, tudo é energia aqui. A gente está no mundo quântico, tá? E como é que se diz? O que diferencia a gente, tá? O ser humano é essa consciência, tá? Nosso corpo é energia, nossa alma é energia, tudo é energia. Mas se não tem a consciência, não se considera como um ser humano, tá? Entende, pessoal? Então é isso. A gente falou no como é que se diz? No vídeo anterior aí, né? Obrigado aí vocês, tá? Sobre a autoconsciência moral.
não foi? A gente falou da consciência moral, da alma e também do espírito, da própria consciência se perceber como uma consciência que precisa da conexão com a consciência maior, que é essa fonte, é esse Deus. Então, a gente que é uma consciência menor, tá? Temos que tomar consciência de que a gente precisa se alinhar com essa consciência maior que a gente conhece como Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, né? Vários nomes aí, tá? Para vocês debulhar aí, tá, pessoal? Graças a Deus eu fiz a barba, tá, pessoal? Porque tava muito coçando, tá? Fico mais uma aparência mais jovem, né, pessoal? É isso, mas faz parte, tá? Então, por que eu dei essa introdução toda, pessoal, tá? Essa introdução de desprender, que a gente é uma consciência, que a gente, o trabalho começa na gente. Por que isso? Porque ontem eu falei sobre autoconsciência, né? Então, para continuar esse processo de autoconsciência, né? Existe uma virtude que a gente, tá, pessoal, precisa colocar aqui nessa realidade. Senão a gente não consegue se alinhar com essa fonte, esse Criador, tá, pessoal? Então, são virtudes essenciais para a gente continuar na conexão, tá? Ontem eu vi um vídeo, né, pessoal, que o prefeito, né, ele foi numa UPA, né, porque estava lá muito cheio, foi uma cidade aí, eu até me esqueci o nome, tá? E ele foi lá, né, e para ver aí, tinha lá médico, tá, pessoal? Porque ele tinha uma função de eu só atendo coisas emergenciais. Ele estava lá, deitado, dormindo, assistindo YouTube na hora do plantão e as pessoas lá com dor, precisando de atendimento, tá, pessoal? Aí parece que alguém, tá? Denunciou, ligou, o prefeito foi lá e falou, e pegou o cara lá e falou, oi, vamos atender aí, porque tem muita gente aí que está sofrendo aí, está com, né, problemas aí e tal. Você precisa atender aí. Ele falou para o prefeito, não, não vou atender nada, porque né, minha função é de emergência, eu não atendo não. Esses daí eu não atendo. Aí ele espere aí, tá? Aí o prefeito mandou ele embora, tá, pessoal? Como é que pode, pessoal? O cara que é prefeito, que está administrando, né? Os órgãos aí, tanto da saúde, né? Ele é o que é o administrador geral. E a pessoa não quer obedecer o administrador geral, pessoal. Trabalhar. Ele tá lá, tem pessoas sofrendo, ele não tá nem aí, tá na dele. Nossa, pessoal, então você vê os caráter, a maneira que as pessoas, tá? Existe muitos desses daí nesse meio aí da saúde, tá? Até de psicologia também, tá, pessoal? Existe em todas as áreas esse tipo de pessoa. Como é que pode? Então, o prefeito ainda deu sorte que o prefeito não chamou a polícia, porque você não dá um socorro, atendimento às pessoas, tá, pessoal? Isso, eu acho que pela lei é declarado como um crime, né? É um crime não você, pessoas sofrendo e você não ir atender lá. Você não tem misericórdia daquela consciência daquele ser humano que está ali com dor no corpo, né? Dor que está trazendo um sofrimento muito grande, tá? Então ele deu sorte que só o prefeito não chamou para prender ele, tá? É porque isso aí parece que declara como um crime, tá? Não atender as pessoas. E aí o prefeito só mandou ele embora. E ainda você vê que a empresa que está
é terceirizada, a empresa ainda achou errado que o prefeito mandou o cara embora. Como é que pode, pessoal? Eu fiquei assim olhando o vídeo e digo, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo nesse mundo, as pessoas estão tudo aí perdidas, tá, pessoal? Mas colocaram a gente nessa situação, colocaram o ser humano nessa situação, a Matrix, pessoas que estão dominando aqui, pessoal, a Matrix aqui, colocaram a gente nessa situação, tá? E esses comportamentos dessas pessoas não é de agora, tá? São comportamentos que vêm aí há tempo, tá? A Matrix trabalhando na consciência dessas pessoas. Porque essas pessoas estão o quê? Dormindo, ó. Um sono bem gostoso, tá? Um sono bem maravilhoso. E eles querem manter essas pessoas aí, tá? Aqueles que estão aí em uma posição, massacra aqueles que estão embaixo e isso vai continuar passando essa energia. Por isso que esses ambientes, tá, pessoal? Hospital, esses lugares assim, essas energias, na hora que a gente vai, é muito pesada por causa dessas maldades, dessas frequências, tá? Pessoas sofrendo. É por isso que é um lugar pesado. A gente que é espiritualista vai para um lugar desse, a gente que é espiritual, né? Sente essas energias. Porque devia ser um lugar mais, né, tranquilo, onde as pessoas atendessem, né? Eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de comportamento, mas é quase a maioria, tá? Porque está seguindo ali um regime, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, em falar isso, mas eu tive que comentar isso aqui para você ver como as pessoas estão aí, tá? Entende? E pior que tem religioso até, tá? Tem religioso que tá nesse meio e tá agindo também a mesma coisa que essas pessoas. Ele até nem faz, como é que se diz? Diferente do que os outros fazem. Fazem a mesma coisa, ou pior ainda, tá? Aí, o que é hoje nosso tema, eu estou falando sobre isso, nosso tema é sobre o que, pessoal? O que é o caráter espiritual, né? O que é o caráter espiritual? E por que temos que desenvolver essa virtude da alma? Então, o caráter é uma virtude da alma, né? Da nossa essência divina, né, pessoal? Essa virtude está lá e a gente precisa desenvolver. Por que, que o ser humano, esse caráter, que é essa virtude, a gente não vê aqui, pessoal? Você vê muitas pessoas, até do nosso meio aqui, espiritual, religioso, né? Tem pessoas que não têm caráter, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas por que que isso? Porque não está desenvolvendo essa virtude que está na alma, essa frequência. É por isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa vai para um grupo, tá? Mas lá não trabalha o caráter, a maneira de a pessoa se tornar uma pessoa melhor, tá, pessoal? E aí, ele vai, se ele não tem essa virtude, ele vai colocar a virtude do ego, a virtude egoísta, só pensar nele. Então, é o que a humanidade está vibrando aí, tá, pessoal? A maioria, tá? Alguns que se esforçam, com um esforço bastante grande, que começa a vibrar em uma virtude mais melhorzinha, mas é bem difícil, tá? Então, pessoal, mas primeiro vamos responder, tá? O que é esse caráter espiritual. Então, o caráter do espírito, né? Porque existe lá do espírito virtude, né? Aí ele fala, o caráter espiritual, né?
O caráter espiritual é um conceito que se refere à qualidade moral e ética de uma pessoa, baseada em crenças, valores e princípios espirituais. É uma expressão do desenvolvimento interior de um indivíduo, refletindo sua conexão com o divino e sua capacidade de viver de acordo com os ensinamentos espiritual que consideras importante. Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? O que é esse caráter espiritual? É um conceito, né? É falado aí pelos meios espiritual também, tá? Mas ele diz que se refere àquela qualidade da alma divina da pessoa, da essência divina, né? Que tem moral e ética de uma pessoa, baseada em sua crença, então, na crença no verdadeiro, nos valores, né? E princípios espirituais, onde ele está alinhado com os valores e princípios espirituais. Ele fala que é uma expressão do desenvolvimento interior do indivíduo. Então, é um. Você só vai expressar esse caráter aqui nessa realidade se você se desenvolver, ter um desenvolvimento interior, que é o nosso desenvolvimento da espiritualidade. Entende, pessoal? Aí ele fala, refletindo sua conexão com o divino. Então, isso, o nosso caráter vai refletir se a gente está conectado com o divino. Tem muitas pessoas dizendo, eu estou conectado com Deus, eu sou de Deus. Mas olha o caráter da pessoa. É de Deus uma pessoa dessa? Eu fico... Aí eu fico... Entende? Por exemplo, esse médico mesmo, ele vai dizer que é de Deus também. Deve ir até para um grupo religioso, centro espírita, espiritualista. Então, esse médico aí. Mas ele não quis atender. Entende, pessoal? É nessas horas que a gente demonstra que a gente está conectado, tá? Aí ele fala, em sua capacidade de viver, então, de acordo com o ensinamento espiritual. Então, é aquela capacidade que vem de dentro, né? Que dá força a você para você viver de acordo com o ensinamento espiritual que considera importante. Aí ele fala a importância do caráter espiritual. Então, qual é a importância, pessoal? Ele fala, o caráter espiritual desempenha um papel fundamental na vida de uma pessoa, pois influencia suas ações, decisões e relacionamento. Ela molda a maneira como... Né? Deixa eu pegar minha caneta aqui que eu vou seguindo aqui para eu não me perder, tá? Ela molda... cadê, pessoal? Onde eu parei, tá vendo? Eu tenho que ir com a caneta assim, ó. Ela molda a maneira como com o mundo ao seu redor. Então, ela vai moldar a sua maneira de como você vai se relacionar com esse mundo, tá? Com sinceridade, com verdade, tá? Então, vai moldar você assim. Aí ele fala, refletindo sua integridade, compaixão, humildade e amor incondicional. Então, esse caráter, pessoal, é importante porque faz você se alinhar com a sua espiritualidade. Por isso que pessoas que ficam mentindo, tá, pessoal? Ela tem na essência dela, em tudo, ela mentir para se dar bem, tá? Porque ela quer dinheiro, quer coisa. Então, quando ela anda nessa frequência, só mentindo, só querendo enganar, então,
ela não vai se conectar com o Criador e não vai desenvolver, não vai refletir a integridade, a compaixão, a humildade, o amor incondicional pelas outras pessoas. Então, ela não vai refletir isso. Não tem o que fazer. Você está em outra frequência, pessoal. Por isso que o caráter tem que ser mudado, que é você se conectar com o Criador, que ele tem que transformar, vir esse caráter, transformar para que você coloque aqui nessa época. E é o que está faltando, tá? Imagine, pessoas que estão em grupo religioso já não têm esse caráter. Imagine uma pessoa que não está nem aí para essas coisas espirituais. Você entende, pessoal? Você entende agora por que a gente caiu nesse buraco? A gente caiu, o ser humano caiu nesse buraco aqui dessas situações. Você entende agora? É por causa disso, pessoal. Aí ele fala, e como desenvolver o caráter espiritual? Então, como é que a gente pode desenvolver esse caráter? Ele fala, o desenvolvimento do caráter espiritual é um processo contínuo que envolve a busca por autoconhecimento, espiritualidade, né? Autoconhecimento, crescimento pessoal e conexão com o divino. Então, a gente tem que trabalhar isso, trabalhar pessoalmente, é trabalhar nossa mente, a nossa emoção, né? E é através desse autoconhecimento, a gente se conhecer. Porque você tem que saber quem é você, pessoal. Tem pessoas que não sabem que ele é uma consciência, tá? Ele está tão atrelado à parte inferior, do eu inferior, que é o ego, que ele não sabe que ele tem uma parte divina. Tem muita gente, tá? Até de grupo religioso. Muitos amigos aqui que era evangélico, que está aqui no meu canal, não sabia disso, tá, pessoal? Aprendeu aqui comigo, tá? Graças a Deus, tá? Que aprendeu, deu ouvido, ficou escutando, né? Graças a Deus. Então, você precisa, né? Autoconhecimento, crescimento e conexão com o divino. Precisa ter um relacionamento com o Criador. Mas como é que eu tenho um relacionamento com o Criador? Eu vou para a igreja, moça. Não significa, tá? Você vai para esses templos religiosos que você vai ter um relacionamento com Deus, com o divino, com a fonte, tá? Porque essa parte divina espiritual está dentro de você. Você tem que saber quais são as frequências para você se conectar a essa parte divina. E o caráter espiritual é uma dessas frequências, virtude que a gente tem que desenvolver. Se não esqueça, tá? Por isso que no meio agora religioso aí tem muitas pessoas que não têm caráter. A começar pelo líder que está mentindo para você. Pessoas que mentem corriqueiramente assim, já perdeu a vergonha na cara, tá? Mente corriqueira, já perdeu o caráter, tá, pessoal? Tá em outra frequência. Então, esses não estão conectados com a verdade, com a espiritualidade dele, né? Aí ele fala, isso pode ser alcançado por meio de práticas espirituais, como meditação, oração, estudo de texto sagrado e participação em grupos espirituais. Então, esses são como a gente pode alcançar essa parte divina, né? Essa essência divina, para desenvolver esse caráter. Então,
é através de práticas espirituais, né? Como que meditação, vocês estão fazendo, pessoal? Oração, estudo de texto sagrado. Ontem mesmo eu estava orando, tá? Que eu esse dia perdi o sono, né? Então de madrugada eu estava deitado e orando a Deus, tá? E estudo de texto sagrado, então textos espirituais a gente está estudando aqui, né? E participar de um grupo, né, que esteja estudando isso, trabalhando, né? Você compartilhar essas experiências que você está tendo com o Criador, tá, pessoal? Por isso que o meu canal aqui foi criado para isso, tá? E espero que vocês participem, compartilhem. Tem muita gente aí escrevendo, participando, né? Contando feedback, o que está acontecendo com ela, que ela melhorou, né? Isso e outro, tá? Entende? Teve pessoas que me contou aqui que estava em uma dificuldade muito grande na vida. Quando ela me contou, na outra semana ela escreveu dizendo que já estava melhor, já sentia melhor, tá? Então, são essas experiências, tá, pessoal? Que a gente está tendo com melhorando, né? O nosso caráter, a nossa espiritualidade. Então, as coisas vai melhorando, tá? É assim, pessoal. Não tem o que fazer. Aí ele fala, quais são os princípios do caráter espiritual? Então, quais são esses princípios aí, pessoal? O caráter espiritual é baseado em princípios universais que transcendem, que transcendem as diferenças religiosas e culturais. Então, esse caráter espiritual, ele não está baseado em você vai numa igreja religiosa ou culturalmente, não. É princípios universais, é do universo. É uma coisa que foi colocada na sua alma. Está na sua alma. Esse caráter, essas virtudes, está. Agora, por que que as pessoas, é difícil ver essa virtude aqui, esse caráter aqui nessa realidade? Por quê, pessoal? Porque a pessoa tem que desenvolver, pessoal. Tanto a conexão com o Criador, como a espiritualidade dela, ela tem que desenvolver isso. E aqui o sistema já é preparado para você se corromper, tá? Nesse seu caráter aí. O inimigo, por isso que ele já fez aqui a matrix já para isso, pessoal. A gente brigar um com o outro, a gente mentir um para o outro, a gente ficar se corrompendo para a gente ficar nesse ciclo aí. A gente que está desperto, a gente precisa olhar isso aí. Opa, eu estou andando em círculo porque assim. Então, sair, começar a operar em uma frequência mais elevada. Porque a frequência de egoísmo, sabe, de ira, de coisa. Então, a gente já está operando, a humanidade já está já. Então, o processo agora é você sair dessa frequência. É o que eu estou falando aqui sobre espiritualidade. Então, ela transcende a diferença religiosa e culturais. Não tem nada a ver com coisas religiosas e culturais, tá? Algum desses princípios inclui amor, compaixão, perdão, gratidão, honestidade, humildade, paciência, respeito. Esses valores são considerados fundamentais para o crescimento espiritual e a construção de um relacionamento saudável. Então, você vê que Cristo veio pregar todos esses princípios aqui, né, que foi colocado aí no meio religioso. Por isso que quando você está falando sobre esses princípios, é para ser um religioso. Não, não necessariamente. É para você andar na frequência que o próprio Deus, já desde o princípio, queria que a gente andasse nessa frequência. Foi isso que o inimigo fez, tá, pessoal?
para confundir, e tem muitos confundida a cabeça por causa disso, tá? Então, ele diz que são valores considerados fundamentais. Então, é fundamental para quê? Para o crescimento espiritual. Então, você tem que desenvolver esses valores. E é através do caráter que esses valores vai começar a fluir na sua vida. Aí você vai ter uma construção tanto espiritual como pessoal, um relacionamento saudável, tá, pessoal? Porque você, confiança, né? Por isso que aqui muitos estão se inscrevendo, tá? Que eu nem conheço, tá? Ele nem me conhece também, mas pela frequência que eu estou passando, eles estão pegando confiança e se inscrevendo, se comentando aí. Por isso que eu digo, quem assiste, quem é da verdade assiste, ele vai se inscrever no meu canal, ele vai ficar aí, tá, pessoal? Já tem muitos aí, tá? E o pior de tudo, né? Que não só se inscreve, como essas pessoas estão compartilhando o meu vídeo, tá? Eu vi lá no meu canal que o número de compartilhamento, nossa, pessoal, tá muito grande, tá? E isso o YouTube vai ficar olhando, tá? Ele vai ficar na. Nossa, os pessoal estão gostando do vídeo desse rapaz aí, tá? E estão compartilhando, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? E qual o benefício do caráter espiritual? Então, qual é o benefício se a gente desenvolver, a gente começar a desenvolver no nosso dia a dia, né, esse caráter espiritual? Ele fala: o desenvolvimento do caráter espiritual traz uma série de benefícios para a vida de uma pessoa, né, que desenvolve, né? Ele promove, então, o caráter, a paz interior e a felicidade e a resiliência emocional. E a capacidade é a capacidade de lidar com o desafio da vida de maneira construtiva. Então, pessoal, a gente vai ter benefício, né? Como paz, felicidade. Então, você vê que a felicidade não está aí em coisas que você vai buscar materiais, tá, pessoal? Resiliência, então, resiliência emocional, porque você vai trabalhar a espiritualidade, você vai ter força, você vai estar bem mentalmente, emocionalmente, então você vai ter força para suportar as dificuldades da vida, né? Que é capaz de lidar com o desafio da vida, tá vendo? De maneira construtiva, então de maneira que fazemos bem, vamos construindo as coisas para o bem. Além disso, o caráter espiritual fortalece o relacionamento, promovendo empatia, né? Tem vários temas aqui que eu já falei, pessoal. Empatia, eu já tenho um vídeo gravado aqui, o que é empatia espiritual, né? Resiliência também, né? Felicidade espiritual. Então, tem vários temas que eu já falei aqui, tá aqui no meu canal, né? Fortalece o relacionamento, promovendo empatia e compreensão e harmonia entre as pessoas. Então, até também tem outro tema, harmonia espiritual, tá? Então, você vê que eu estou falando aqui, já tem vários temas que eu já falei aqui no meu canal, tá, pessoal? Eu vou lembrando aqui quando eu vou lendo aqui dos temas, né? Então, vai promover uma compreensão, né? E uma harmonia entre as pessoas, tá? Porque a gente entra numa frequência da pessoa, que é o caráter espiritual, de sincero. Então, isso as pessoas querem, pessoal. Mas ela não quer vibrar nesse caráter, porque quer fazer coisas aí, como é que se diz, que não está de acordo com a espiritualidade. Imagine, pessoal, eu conheci gente que estava em grupo espiritual religioso, tá?
que o caráter dela não tinha caráter, tá, pessoal? Ela colocava uma máscara religiosa quando estava ali no grupo, aí depois, quando saía, estava aprontando aí, mentindo, enganando, né? Principalmente empresário. Agora, se você é um empresário, se você é um médico, você vai fazer igual aquele médico? Se você é uma pessoa, como é que você vai tratar as pessoas? Então, isso é espiritualidade. É no seu dia a dia mostrando caráter, tá? Você vai se corromper por dinheiro aí? E aí, pessoal? O que é que você me diz? Entende? A gente, pessoal, estamos aqui no mundo, tá? Que todos aí estão corrompidos pela Matrix, tá? Ele colocou essa disputa, essas coisas aí, já para isso. E se você não está desperto, você cai na cilada. Já muitos líderes religiosos caíram na cilada aí, pessoal. Espiritualidade já foi na vida. Aí ele fala, o caráter espiritual o caráter espiritual e a ética. Então, o caráter espiritual e a ética andam junto. Então, ética é aquele que fala a verdade, ele tem integridade, ele tem ética em falar aquilo. Aí ele fala: o caráter espiritual está intimamente ligado à ética, pois envolve a adoção de princípios morais e as práticas de comportamento ético. Então, as práticas de comportamento ético nessa realidade. Teve até uma professora lá no curso que ela falava a matéria era ética, mas a própria professora, pessoal, não tinha ética. Aquilo estava ensinando só as coisas, tá? Pelo menos ela estava ensinando a ética, tá? Quem quiser colocar aquilo como na vida dela de comportamento, ela coloca. Quem não quiser, mas ela própria também não tinha ética. Não é fácil, tá, pessoal? Aí ele fala, envolve a adoção de princípios morais. Então, a gente tem que ter uma moralidade, tá, pessoal? Principalmente a gente espiritual. Você entende agora porque eu não ajo assim como as outras pessoas agem? E prática de comportamento ético. Então, tem uma ética, tá, pessoal? De não chegar aqui e mentir para vocês, querer enganar vocês para adquirir alguma coisa, dinheiro. Esse dinheiro, tá, pessoal, já corrompeu vários líderes espirituais. Por isso que eu tenho o maior cuidado com isso, tá? Por isso você não vê eu aqui falando em dinheiro, pedir dinheiro a vocês. Eu até falei aqui sobre a energia do dinheiro, tá? Eu falei sobre a energia e por que eu não faço igual os outros, né? Tanto espiritualista como pastores. Porque esse dinheiro, pessoal, ele está corrompendo várias pessoas em vários setores da sociedade. Porque foi uma matrix, tá? Que esse inimigo está usando essa energia, que é o dinheiro, aqui nessa realidade. E muitas pessoas que estão dormindo estão caindo nessa cilada. Ai, irmão Samuel, você não precisa de dinheiro? Você não quer dinheiro? Claro, claro, porque eu tenho um corpo, eu preciso me alimentar, eu preciso das coisas, e isso ninguém vai querer assim, toma aí, diga, não, sempre é dinheiro. Entende, pessoal? Mas o que é que as escrituras e a Bíblia ensinam? A gente ganhar um dinheiro honestamente, com o seu esforço, com o seu trabalho, não enganando ninguém, tá, pessoal? Se você é um empresário, você vai vender alguma coisa, não faça propaganda além daquilo que você vai vender para a pessoa. Não engane a pessoa só para vender
Ah, eu quero bater a meta, eu quero vender por ganhar não sei quanto. Não, pessoal, não faça isso, tá? Você vai cair nessa cilada e já tem muita gente caindo nessa cilada, tá? Eu tenho que falar isso aqui, tá, pessoal? Porque e isso até muita gente se corrompendo no caráter dela, mentindo para adquirir algum dinheiro, tá? Que ela não vai levar nada, vai ficar tudo aí. Mas o caráter dela é o que fica, tá, pessoal? Aí o que mais? Uma pessoa com caráter espiritual desenvolvido busca agir de acordo com o que considera certo e justo. Então, essa pessoa que está desenvolvendo, está com um caráter desenvolvido, ela sempre busca o que é certo e justo. Ela nunca busca fazer injustiça, tá, pessoal? Então, é isso que está faltando para a humanidade, pessoal. É isso que está faltando. Tudo já está aí. Mas é isso que está faltando para a humanidade. Então, se a humanidade entrou nesses problemas, tanto político, social, religioso, eles entraram nessa aí porque não estão observando, não estão fazendo com que desenvolva a espiritualidade para as pessoas responder de acordo com esses princípios morais e espirituais, tá? Então, a Matrix já criou um sistema que coloca um contra o outro, um briga contra o outro, e colocou uma energia, o dinheiro, tá? Para vocês brigarem por essa energia aí, tá? Então, e a pessoa que está dormindo, ela não percebe esse jogo aqui. Então, você tem que, um desperto, ele percebe o jogo, como é o jogo aí. Porque você, né? Eu tenho até um vídeo aqui que eu gravei, o que é o jogo da vida, para você perceber, tá? Como é o jogo e qual é a regra do jogo, como é que eu faço para vencer esse mundo como Cristo venceu, através colocando as regras do jogo, sempre fazendo o bem. Porque se você cair na cilada do mal, de enganar, de mentir, você vai perder o jogo da vida. Entende, pessoal? É sério, né? É claro, né? Então ele disse, por isso que ele disse, uma pessoa que é uma pessoa com um caráter espiritual desenvolvido busca agir de acordo com o que considera certo e justo, levando em consideração o bem-estar de si mesmo e dos outros. Então, ela leva em consideração, isso vai fazer bem para mim e vai fazer bem ao outro. Então, nossa, pessoal, é muito bom, tá? Você tá em uma profissão, em algo que você está fazendo aqui nessa realidade, que você está fazendo tanto bem para você como para o próximo, né? Eu agradeço muito, tá? Porque além de eu estar fazendo bem a minha aqui com esses vídeos, tá, pessoal? Eu tô percebendo, né, pelos seus feedback, que estão fazendo bem a vocês. Nossa, pessoal, isso é o maior. Essa é fazer igual o apóstolo Paulo, isso é o meu maior orgulho, né? É minha glória essa aqui, de estar fazendo isso, além de estar me ajudando, tá? Tá ajudando vocês também, contribuindo para a sua consciência. Nossa, eu agradeço a Deus por permitir que eu faça isso, mesmo com dificuldade, tá? Eu agradeço muito, tá? Por isso que mesmo com dificuldade, com tudo, eu tô aqui sempre trazendo conhecimento para a gente crescer junto, tá, pessoal? É importante, né? Então, é muito bom isso, né? Levar em consideração o bem-estar da gente e dos outros, tá, pessoal? Porque a gente está aí cumprindo o mandamento de Cristo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Aí ele fala, o caráter espiritual
e a religião. Então, o caráter espiritual não está necessariamente ligado a uma religião específica. Embora muitas religiões enfatizem a importância do desenvolvimento espiritual, é possível cultivar o caráter espiritual sem seguir religião formal. O caráter espiritual se baseia na conexão pessoal com o divino e na vivência de valores universais. Então, é isso que se baseia esse caráter espiritual. Porque a gente aqui não tem uma religião formal, pessoal. Tá vendo? Tem aqui uma igreja, eu participo de um grupo espírita, católico, evangélico. Não, vocês vieram, tá? Desses grupos e estão aqui, mas cadê? Não tem aqui. Então, a gente está de uma forma trabalhando essa espiritualidade, desenvolvendo esse, como é que se diz? Esse caráter espiritual, né? Na nossa vida, sem nenhum vínculo religioso. Entende? Então, por quê? Esse caráter não tem nada a ver com isso aí, com religião, mas foi colocado, tá? Pela matriz religiosa, que você só pode desenvolver isso, tá? Em um grupo religioso aí, espiritual, conhecido, estabelecido aí, tá? Cristianismo, catolicismo, budismo, o que mais? Varioísmo aí, né? Espiritismo, né? Varioísmo, né? Tudo que tem ismo significa que é uma religião formal, tá, pessoal? Por isso que até, tá? Teve uma pessoa aqui que falou que não me considerava uma pessoa que tinha autoridade de falar as escrituras, as coisas espirituais, porque eu não estava vinculado com nenhum grupo religioso. Você tem que tomar um curso como é? Eles falam aí, curso de, como é que os padres tomam, né? Os pastores tomam, de teologia. Você tomou um curso de teologia, você tem formação para isso? Parecendo que, sabe, pessoal, uma coisa formal. E não é isso, tá, pessoal? A gente espiritual, a gente pode usar a Bíblia. A Bíblia não é só para aqueles que você tem que ter reconhecida a autoridade que você tomou. Não. A gente é reconhecido por Deus, não por essa sabedoria humana, como o apóstolo Paulo fala. Né? Eu estou falando do evangelho da graça de Cristo, não segundo a sabedoria humana, mas segundo sabedoria que vem de Deus, a intuição, tá? Existe isso, tá? Porque existe aí curso de teologia, de não sei o quê, de não sei o quê, para você falar das escrituras, falar de textos espirituais, tá? Por isso que teve um aqui, tá? Na minha rede social, que falou que não considerava que eu tinha autoridade para falar sobre isso, tá? Entende, pessoal? É isso, pessoal. É isso que está acontecendo. Por quê? Quer levar para você para a formalidade, porque quando você entra em um grupo desse, o que é que acontece? Você vai ser administrado por outro. Não, é assim que tem que falar. Não, não falei isso então. Você não vai falar aquilo que vem da intuição verdadeiramente de Deus. Então, você às vezes sabe até uma verdade, mas às vezes não pode falar. Então, você vai ter que omitir. Tem muitos desses daí, tá? E muitos estão debaixo desse regime, porque às vezes até o quê? Eles não querem perder a posição, o dinheiro, tá? Não quer perder isso e continua ali, aí falando, né, de Deus, dessas coisas, mas omitindo muitas verdades para as pessoas.
É isso que acontece com esses grupos aí, tá? Religioso, tá, pessoal? Entende? É isso que acontece. Mas vamos lá, que tem muita coisa ainda, né, pessoal? Ele fala o desafio no desenvolvimento do caráter espiritual. Então, existe desafio, né? Qual é? O desafio do caráter espiritual podemos enfrentar desafio ao longo do caminho, né, espiritual. Qual é? Dúvida, conflito interno, então, e influência negativa. Pode dificultar o crescimento espiritual de uma pessoa. No entanto, é importante perseverar e buscar orientação espiritual para superar esses obstáculos. Então, se você está enfrentando isso aqui, tá, pessoal? Esse desafio, né? Dúvida, parece dúvida. É por isso que eu estou aqui para responder as dúvidas. Você está com um conflito interno, tá? Você sofreu alguma coisa quando criança, na adolescência, tá? Esses conflitos internos, então, procure um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista para resolver esses conflitos. E influências negativas, então, qual é o meio que você está que está influenciando você negativamente? Você tem que ver isso para você desvencilhar dessa situação. Porque isso pode estar dificultando, tá? Porque isso são preparados pela Matrix, tá, pessoal? Para dificultar mesmo a nossa vida, tá, espiritual. Então, pode estar dificultando, né, essas influências negativas, o crescimento espiritual de uma pessoa. Então, você pode estar tendo dificuldade em crescer espiritualmente. É o que acontece com muitos religiosos, é por isso que tem muita criança aí. Muita criancinha, tá? Aí ele fala, no entanto, é importante perseverar. Então, tem que perseverar. Buscar orientação espiritual, tá? De uma pessoa que fale a verdade, ensine, oriente você para a verdade, para superar esse obstáculo. Porque só com a verdade a gente pode superar esse obstáculo. Tem dúvida? Nossa, eu tenho dúvida. Pergunte, pessoal. Meus contatos estão tudo aí embaixo. Pode se aproximar. Teve aqui uma pessoa, né? Ela até fez como é que se diz? Terapia comigo aqui, tá? Eu atendi ela, tá? Problemas emocionais, tá? Eu atendi ela chegou assim, ai meu Deus, para mim, né? Ela disse que estava pensando, quando viu meu vídeo, em me procurar para perguntar coisa, para ter um atendimento, né? Terapêutico, né? Ela estava assim, porque ela não me conhecia, ela viu meu vídeo assim, aí disse, será que eu posso confiar? Depois que essa pessoa foi atendida por mim, ela ficou conversando, nossa, essa pessoa pegou uma confiança muito grande em mim agora. Tá certo, pessoal? É isso que acontece, tá? A tirar a dúvida, tirei muita dúvida, então tá bem melhor agora essa pessoa, tá? Agradecer a Deus, né? Por isso, né, pessoal? Que ele trabalhou na vida dela e tá trabalhando nas nossas vidas, né? Então vamos parar aqui, tá? 58 minutos, nossa, eu não posso ir além do que isso não, tá, pessoal? Porque senão você não assiste. Então, vamos parar aqui, segunda, e voltamos na segunda parte, tá? Então, até a segunda parte.